Olá, aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Mais uma semana aqui iniciando a nossa preparação para a Tríplice Paulista, USP, Unesp e Unicamp. E o tema de hoje, galera, dinâmica do movimento circular aqui no Exatas Agora Vai. Já deixa o seu like e compartilhe esse vídeo para que chegue ao maior número de pessoas e que muito mais gente seja alcançada por esse projeto, beleza? Dinâmica do movimento circular. Pessoal, quando a gente fala de movimento circular, a gente tem que pensar o seguinte, ok, o que mantém um corpo num movimento circular? Então, eu vou inserir aqui com vocês, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui um disco. Então, a gente tem um disco aqui, beleza? E nesse disco, gente, a gente tem algumas informações importantes que a gente precisa considerar. Primeira coisa, o centro do disco, certo? Quando a gente tem uma parte central do disco aqui, a gente vai pensar nas forças que puxam o sistema para esse centro. Todo corpo que gira tangencialmente esse círculo, ou seja, num ponto que oscila, que toca nesse círculo, ele vai ter uma velocidade vetorial, ok? Que é tangente também a essa circunferência. Então ele vai passar por uma velocidade que tangencia essa circunferência. Só que, de acordo com aquela velocidade, era para se manter em linha reta. Porém, algo faz essa velocidade mudar e ela muda a sua direção e o seu sentido. O que faz mudar essa direção e sentido, pessoal? Uma força que puxa os corpos para o centro da circunferência. Essa força é chamada de força centrípeta, certo? É ela que força os corpos a mudarem, né, em relação à sua velocidade, a direção e sentido. Então, se eu pegar aqui movimento circular e uniforme, movimento circular e uniforme, que seria aquele movimento, de certa forma, com velocidade constante. E, de alguma maneira, essa velocidade é constante, mas toma muito cuidado. O que vai ser constante nessa velocidade? A velocidade é um vetor, gente, e ela tem módulo, que é o valor numérico. Ela tem direção e ela tem sentido, né? Então, você tem três elementos aí importantíssimos para você analisar nesse sistema: módulo, direção e sentido. O que vai alterar dentro desse sistema, gente? Sofre alteração a direção e o sentido por causa da aceleração gravitacional. Porém, o módulo dela é mantido constante, ou seja, o valor numérico se mantém constante. Então, a força centrípeta ela é uma força capaz de alterar a direção e sentido da velocidade de um corpo, tá? Fazendo com que ele permaneça em seu movimento circular. A força centrípeta ela é dada como massa vezes a aceleração centrípeta. E aí você me pergunta, mas professor, qual que é a aceleração centrípeta? Então vem comigo, olha só. Força centrípeta é igual a m v ao quadrado dividido por r. Ou seja, é uma velocidade que depende do raio desta circunferência. Se a gente conhecer o raio da circunferência, a gente consegue calcular o valor dessa força. Isso vai ser de mais importante aí para que a gente consiga calcular de uma vez por todas o movimento circular. E o que eu proponho aqui para você nessa aula de hoje, pessoal? Para essa aula de hoje, a gente vai resolver 4 questões aí relacionadas a essa dinâmica desse movimento circular. E aí a gente vai discutindo outros pontos conceituais que são importantes. E você vai ver que a força centrípeta não é uma força nova. Ela sempre vai ser relacionada a alguém que está aparecendo ali. E a gente sempre vai organizar uma maneira de igualar essas forças. Ah, como assim, professor? Vem comigo, gente. E a gente começa com esse exercício e hoje a gente vai fazer aí um dia de FUVEST. Então, lá em cima no vestibular USP, a gente vai trabalhar somente as questões FUVESTs nessa aula de hoje, tranquilo? Ai, professor, não cai na Unesp, não cai no Unicamp? Cai sim. Mas a gente vai trabalhar aos poucos essas questões e aí a gente vai acrescentando os outros vestibulares nas próximas aulas. Então, mantenha-se ligado, beleza? E se você está se preparando para as outras? Ah, professor, é FUVEST, posso pular esse vídeo? De jeito nenhum. Porque todos esses conceitos são importantes em todas as provas que você for fazer, beleza? Vamos lá para a primeira questão, gente. Vamos ver como que a gente pode trabalhar esse tipo de sistema, como que ele se configura aí no nosso estudo. Olha só, em julho de 1969,
os astrônomos Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizeram o primeiro pouso tripulado na superfície da Lua, enquanto seu colega Michael Collins permaneceu a bordo do módulo de comando Columbia, em órbita lunar. Considerando que o Columbia estivesse em uma órbita perfeitamente circular a uma altitude de 260 km acima da superfície da Lua, o tempo decorrido entre duas passagens do Columbia exatamente acima do mesmo ponto da superfície lunar seria de quanto? Então, pessoal, ele quer saber o tempo que ele vai para passar duas vezes em cima do mesmo ponto da superfície lunar. Cara, o conteúdo de física é um conteúdo visual, então a gente precisa enxergar aqui o que está acontecendo, certo? Então, vou colocar aqui a circunferência, e aí o que a gente vai fazer é o seguinte, olha só. Esse centro aqui, nós temos um elemento importante. Quem? A nossa Lua, tá? Então, deixa eu pegar uma cor aqui que dê um destaque. Vamos pegar esse vermelho aqui, gente, dá um destaque interessante aqui, ó. Então, esse ponto vermelho, ok? Vai representar a Lua, certo? Eu tenho um corpo que está em órbita em relação à Lua, que seria aqui a nave, certo? O que essa nave vai fazer? Ela vai dar uma volta e aí ele vai passar a segunda vez em cima do mesmo ponto. Então, o que ele quer? Ele quer o tempo que ela retorna aqui. Ele quer o tempo de uma volta completa. E quando a gente fala de tempo de uma volta completa, a gente vai falar de período desse sistema, né? Dentro de dinâmica de movimento circular, a gente tem o conceito de período. Período é o tempo de uma volta completa dentro do sistema que a gente está analisando. Então, isso é importante, gente, para você marcar aí, para conseguir resolver esse tipo de questão, beleza? E aí, lembra que eu falei para você que a força centrípeta, ela sempre vai assumir o valor de uma força que a gente tem? O que mantém um corpo em órbita do outro, gente? É uma força chamada força gravitacional. E essa força gravitacional, comparado ao que a gente tinha no modelo anterior, ela é quem? É a força centrípeta. Exatamente. Então, a gente vai igualar essas duas forças e aí a gente consegue começar a solução desse problema. Ou seja, a força gravitacional vai ser igual à força centrípeta nesse sistema. Beleza? Lembrando que força gravitacional é o quê? É a constante gravitacional vezes a massa do corpo que atrai vezes a massa do corpo que é atraído, dividido pela distância ou raio ao quadrado. Enquanto a força centrípeta é o quê? É massa do corpinho vezes a velocidade. Aí a gente pode calcular dois tipos de velocidade. A velocidade escalar, mv ao quadrado sobre r, ou a velocidade angular, que é m ômega ao quadrado vezes r, tá? A gente pode colocar aqui, então, ó, ômega ao quadrado vezes r, que é o raio, beleza? Primeira coisa que a gente pode fazer aqui, gente, corta a massa do planetinha, ou seja, a massa do nosso satélite. Essa nave aqui, ela não depende da sua massa para orbitar um determinado corpo. Em qualquer outro sistema, a mesma coisa. A órbita, o movimento de órbita de um corpo em relação ao outro, está relacionado a quem está atraindo. Então, por exemplo, quando eu coloco um satélite em órbita da Terra, não importa a massa, importa sim a altura que ele estará e a força gravitacional que a Terra exerce sobre ele. Beleza? Então, a partir disso, o que a gente pode relacionar, pessoal? Vem comigo, olha só. A gente tem que Gzão, Emão, é igual a ômega ao quadrado vezes r ao cubo. Então, a gente tem essa equaçãozinha aqui e isso vai ser o nosso ponto aí de partida para resolver esse sistema, tá? Agora, vamos substituir alguns valores. Primeira coisa, Gzão. Quem é Gzão? 9 vezes 10 a menos 13. Quem é Emão? Emão é a massa da Lua, que no caso aqui é 8 vezes 10 a 22. É igual a ômega ao quadrado vezes o raio ao cubo. E o que é o raio, gente? O raio é o raio da Lua adicionado à altura que essa nave se encontra, que são de 260 quilômetros. Então, a gente vai ter 1.740 mais 260. Isso vai dar 2.000, certo? Ou 2 vezes 10 ao cubo quilômetros. Só que quilômetros, gente, é quanto? É 10 ao cubo também. Então, a gente vai fazer 2 vezes 10 ao cubo, que é 2.000 quilômetros,
elevado aí ao cubo, certo? E aí a gente consegue equacionar esse tipo de sistema, beleza? Tranquilo? E aí ficou pra gente, então, o quê? O ômega. Só que ômega é 2π, certo? Sobre o período, que é o quê? 2π é exatamente a relação de uma volta completa. É o complemento de uma volta completa. E período é exatamente o que a gente está procurando, que é o tempo dessa volta. Então, se eu quiser calcular o período, gente, período desse sistema, ele vai ser a raiz quadrada. Por quê? Porque a hora que eu substituir por ômega ao quadrado aqui, ó, ômega ao quadrado é tudo isso aqui ao quadrado, certo? Então, como eu quero isolar o período, vai ficar período é igual a raiz quadrada, beleza? Beleza, professor. De quê? De 4π vezes 2 vezes 10 elevado a 3 vezes 3 dá 9. Beleza. O que mais? Dividido por 9 vezes 10 a menos 13 vezes 8 vezes 10 a 22. Quando você fizer essa continha aqui, galera, você já vai chegar aí no seu resultado. O período desse sistema será um período de 2 horas, beleza? Depois eu deixo aí para você fazer essa conta. Se você não souber, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer essa conta detalhadamente para você. Mas é tranquilo, né, cara? O lance, então, é você relacionar alguns elementos do movimento circular. Saber o que é velocidade angular, que é 2π sobre período. Saber um pouquinho da relação que a força centrípeta vai ser sempre a relação de uma outra força, ou seja, eu posso substituir essas forças para resolver esse tipo de sistema. Fica aí a dica para você explorar um pouco mais esse exercício e vamos para o próximo. Esse outro exercício também é FUVEST, tá? E ele diz o seguinte para a gente, vamos ler ele aí rapidão. Ele diz o seguinte, olha só, o projeto para um balanço de corda única de um parque de diversões exige que a corda do brinquedo tenha um comprimento de 2 metros. O projetista tem que escolher a corda adequada para o balanço, a partir de 5 ofertas disponíveis no mercado, cada uma delas com distintas tensões de rupturas, certo? Ele tem também que incluir no projeto uma margem de segurança, e esse fator de segurança é tipicamente 7, ou seja, o balanço deve suportar 7 vezes a tensão no ponto mais baixo da trajetória. Admitindo que uma pessoa de 60 quilos, ao se balançar, parta do repouso de uma altura de 1,2 metros, em relação à posição de equilíbrio do balanço, as cordas que poderiam ser adequadas ao projeto seriam quais? Então, gente, a gente está fazendo um balanço, tá? E a ideia é a seguinte, vou partir de uma determinada altura, e essa altura aí no exercício ele falou para mim que é de 1,2 metros, e eu quero saber qual que é a velocidade com que o objeto passa aqui embaixo, para a gente verificar se o sistema suporta esse tipo de tensão, certo? A gente vai ter a tração no fio, que vai ser uma tração que vai estar para cá, e essa tração vai ser a própria força centrípeta. Então, se a gente igualar esse sistema, perfeito. A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir a velocidade. E aí, para descobrir essa velocidade, a gente vai fazer o seguinte. Energia potencial gravitacional é igual a energia cinética. A gente vai relacionar energia. Por quê? Porque massa vezes gravidade vezes altura tem que ser igual a mv² sobre 2. Corta a massa da pessoa e aí a gente vai ter a velocidade ao quadrado, que é 2gh. Cara, essa velocidade ao quadrado é 2 vezes g, que é 20. 20 vezes 1,2 dá 24. Beleza? Deixa essa velocidade ao quadrado aí. Segunda parte. Segunda parte a gente quer descobrir, então, um pouquinho qual que é a tensão de ruptura desse sistema, certo? O que a gente vai fazer? Bom, a gente tem alguns elementos aqui importantes, certo? Por quê? Porque além da força de tração ali para cima, a gente tem a força peso que puxa o corpo para baixo. Então, perceba que a força centrípeta não é só a força de tração. A força centrípeta vai ser a tração menos o peso, porque tem duas forças agindo no sistema. Então, força centrípeta é igual a mv² sobre R. Beleza. Só que quem é a nossa resultante centrípeta? É a tração menos o peso. Então, se você fizer essa conta, vai ficar assim, tração menos mg
é igual a mv quadrado sobre r. E você tem todas as informações que você precisa. Massa da pessoa, ou massa do indivíduo, seria de quanto, gente? Ele deu aí pra gente, a massa deu 60 kg, né? Então vamos pensar em 60 vezes 10 vai dar 600, beleza? Então isso aqui vai ficar 600 é igual a 60 vezes 24 dividido pelo raio da corda. E o raio dessa corda, que ele disse pra gente, vale 2. Beleza? Então a gente consegue descobrir a tração a partir disso. Cara, 24 dividido por 2 dá 12, certo? 600 vezes 12 costuma dar quanto? 600 vezes 12 dá 12 vezes 6 dá 72, baixo 2 zero dá 7.200. Mais os 600 da nossa tração. Isso aqui vai dar quanto, gente? Ó, mas aqui 600, né? Da nossa tração, é isso? Porque a gente tem 60 vezes 12. Opa, professor, não é 7.200, não é 720, né? É 600 vezes 12, gente. É 60 vezes 12, não 600. Então, beleza. Arrumamos aqui, vai ficar 720. Mais os 600 que está vindo. Isso vai dar 1.320. Você fala, uhul, terminei. Não. Lembra do fator 7? Então, eu tenho que pegar 1.320 e multiplicar por 7, que é o máximo de ruptura dela, vezes 7. Isso que vai dar 14, vem 1, 21, 22, vem 2, 9. 9.240 newtons. Então, eu preciso de uma corda que suporte pelo menos 9.240 newtons. Essa cai fora, 3, 4 e 5, qualquer uma dessas cordas servem para o nosso projeto. Letra C de casa. Então perceba que não é uma questão difícil, mas é uma questão que você vai ter que associar aí os elementos relacionados ao tipo de sistema, ao tipo de questão que está sendo trazida para você. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Ele diz o seguinte nesse próximo exercício. Uma estação espacial foi projetada com formato cilíndrico de raio igual a 100 metros, como ilustra a figura abaixo. Para simular o efeito gravitacional e permitir que as pessoas caminhem na parte interna da casca cilíndrica, a estação gira em torno do seu eixo com velocidade angular constante. As pessoas serão, então, ou terão a sensação do peso como se estivessem na Terra. Se a velocidade ômega for de aproximadamente quanto? Então, ele quer saber aí qual que é a sensação de força-peso que essas pessoas suportarão e com que velocidade que eu preciso girar esse sistema para que essa força-peso seja igual a esse sistema. Gente, então vamos pensar o seguinte, a força normal, a força de contato das pessoas, que é a própria força-peso no movimento como esse, tem que ser igual à resultante centrípeta. Então a força normal tem que ser igual à resultante centrípeta. E essa força normal nada mais é do que a força-peso do sistema. Então, esse exercício é bem simples, né? M ômega ao quadrado vezes o raio tem que ser igual a M vezes G. Certo? Corta as massas e aí a gente tem a relação aqui. Perceba que o nosso ômega, então, que é a nossa velocidade angular, vai ser o quê? Vai ser G dividido por R na raiz. Então, o que a gente precisa conhecer desse sistema é a aceleração gravitacional, no caso é 10, e o nosso raio do sistema que seria de 100 metros. Então isso aqui vai dar uma velocidade angular de raiz de 1 sobre 10, beleza? Gente, raiz de 1 sobre 10 seria mais ou menos quanto? Cara, que número elevado ao quadrado daria aproximadamente 10? Algo em torno de 3. Então a gente poderia, né, falar que aproximadamente essa velocidade angular seria de 0,3 radianos por segundo, que é o valor que mais se aproxima desse sistema. Letra B. Mais um exercício aí que você iguala, né, nesse tipo de problema a resultante centrípeta com qualquer outro tipo de força que age no sistema. E para a gente encerrar o dia de hoje, pessoal, mais uma questão aí, FUVEST para você, movimentos circulares, né, dinâmica do movimento circular, a relação da força centrípeta nesse tipo de movimento. E esse exercício diz o seguinte: o pêndulo de um relógio é constituído por uma haste rígida com um disco de metal preso em uma das extremidades. O disco oscila entre as posições A
e C, enquanto a outra extremidade da haste permanece imóvel. No ponto P, a figura abaixo ilustra o sistema, a força resultante que atua no disco quando ele parte de B com a haste em direção à vertical é quanto? Então ele quer saber a força resultante dentro desse sistema quando ele oscila, né, quando ele passa por B com a haste na direção vertical. Gente, qual que é a direção da força então que mantém esse sistema? Quando ele está passando por aqui, ó, quando ele passa por B, qual que seria essa força, certo? Então, no ponto considerado aí, que é o ponto B, né, a componente tangencial da resultante é nula. Por quê? Porque a gente não tem uma força aqui no horizontal, ele passa com velocidade nula. A força em si está toda no sentido vertical. É diferente, por exemplo, se eu fizer essa força aqui. Por quê? Porque essa força aqui, eu vou fazer até de outra cor, a força verde, ela teria o seguinte, se eu decompor ela, ela vai ter uma componente vertical e uma componente horizontal. Nesse caso, ela é totalmente vertical, certo? E sempre apontando para o centro da curvatura, é o que mantém o corpo em movimento circular. Então, a gente vai ter uma força vertical no sentido para cima, letra B de bola, beleza? Então, gente, esses são exercícios que basicamente utilizam aí a relação de dinâmica e movimento circular. São exercícios simples, de certa forma, mas que você precisa conhecer aí os conceitos de velocidade angular, período, frequência de movimento circular e, claro, a relação aí da dinâmica do movimento circular, que é relacionar a força centrípeta igualando ela a qualquer outro tipo de força, beleza? São mais 4 exercícios aí para você dentro de tudo isso que a gente está fazendo de resolução de problemas da Tríplice Paulista. E aí, tá curtindo o nosso projeto? Cara, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. O YouTube ele trabalha no sistema que, se você não der like, ele não vai entender que esse conteúdo é bacana e esse material vai morrer, vai ficar escondido lá nas gavetas do YouTube. Então é importantíssimo que você deixe o seu like mesmo, cara. Não é simplesmente para agradar o professor, isso agrada muito, mas não é só por isso. É para que o conteúdo fique acessível a muito mais pessoas e muito mais pessoas, então, tenham a possibilidade de aprender assim como você está aprendendo. Beleza? Vou ficando nessa, galera. Muito obrigado pela sua participação até agora e a gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço, continue estudando. Valeu, tchau!